significa da Páscoa? Qual é o significado, o porquê da Páscoa? E nós vamos compartilhar com vocês essa noite. Nós queremos que toda essa reunião, desde aquele momento em que nós nos encontramos ali na porta, um abraço, a saudação, seja para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Nós nunca nos reunimos aqui para outro objetivo. Claro, os objetivos são consequências do primeiro. Fomos salvos por Cristo e hoje gente de Santa Catarina pode abraçar gente de Goiás. Uau! Piracanjubense, terra do leite. O que mais que tem lá? Da vaca gorda, piqui, da soja. Pode se encontrar conosco lá do sul, que é onde faz os carros, os ônibus, os eletrodomésticos. Ou seja, é coisa linda. E isso Deus fez uma vez no Calvário quando Ele morreu, e por isso nós comemoramos a Páscoa, a morte de Jesus. Mas se Ele morresse e ficasse na cruz, não faria diferença nenhuma para nós. A diferença aconteceu quando Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele mudou a minha história. E Páscoa esta noite, para que você saiba, nós vamos falar sobre Páscoa é onde o último e o primeiro se encontram. Fique com isso na sua mente. Páscoa é quando o último e o primeiro se encontram. Tá bom? Nós vamos fazer agora uma oração e em seguida você vai sentar e nós vamos convidar as crianças para apresentar para nós um louvor, uma peça, alguma coisa. Amém? Pai, te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença. Obrigado por termos pessoas nos visitando esta noite. Obrigado pela comunhão, pela amizade, pelo relacionamento. E tudo isso graças ao Calvário. E após isso, Senhor, nós podemos nos amar uns aos outros, compreendermos uns aos outros e vivermos dependentes uns dos outros. Esta noite eu quero glorificar o teu nome, porque na Páscoa é o lugar onde o último e o primeiro se encontram. E esta noite nós queremos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração e nos permita viver o último e começar o primeiro, esquecer do último e seguir em direção ao primeiro, nos desvestir do último e nos vestir e revestir do primeiro. Pai, no nome de Jesus, recebe o louvor e a apresentação das crianças, a apresentação dos jovens da igreja, a mensagem que é de ser ministrada, o lanche de confraternização durante esse culto, na nossa última parte. E tudo aqui, Senhor, é para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. E conosco o grupo das nossas moças. Bonito, não precisa você abrir a sua Bíblia. Abrir em casa é muito importante. Mas leia junto comigo nessa tradução em uma só voz. No contar de 3, 1, 2, 3. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo Deus será o princípio dos Deus, este será o primeiro dos Deus do ar. Isso. Agora baixe a sua cabeça. Pai, nós precisamos ouvir a tua palavra. Se o Senhor não falar conosco, nós sairemos daqui contentes por uma razão de estarmos entre amigos, nos confraternizarmos. Mas do outro lado sairá vazio, que é a nossa alma. E a nossa alma não se alimenta de sanduíche, mas se alimenta da palavra. E esta noite é a minha necessidade ser alimentado pela tua palavra. Fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração, para que alma e corpo saia daqui feliz, com energia para caminhar mais alguns quilômetros na caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmão, por favor. Quando falamos de Páscoa, eu falei no início sobre... essa semana foi algo lindo. Deus ministrava o meu coração enquanto orava, enquanto lia, e vinha tantos temas. E vocês sabem que ultimamente nós estamos lançando algumas frases aí, algumas revelação. Então algumas coisas lindas, e uma delas que veio foi o significado da Páscoa, que eu nunca havia ouvido até então. Páscoa, Deus ministrou ao meu coração, e biblicamente eu tenho prova para confirmar o que digo. É onde o último e o primeiro se encontram. Por que não o primeiro e o último? Porque Deus não trabalha na ordem cronológica do ser humano. O homem é 1, 2, 3, 4, 5 e Deus é 5, 4, 3, 2, 1. Então Páscoa é onde o último e o primeiro se encontram. E por que eu digo isso? Porque esse texto vem justamente depois que Moisés realiza a primeira Páscoa lá no Egito, onde o cordeiro foi morto, os umbrais das portas e janelas foram marcados pelo sangue daquele cordeiro,
E o anjo da morte visitou naquela noite e matou todos os primogênitos que não tinham marca nas suas portas e janela. E foi ali então que o calendário judaico começa. Deixa eu mostrar para vocês. O calendário judaico não é como o nosso, que janeiro é o primeiro mês do ano. O calendário judaico, o primeiro mês do ano chama-se abril. E hoje nós estamos aqui no primeiro mês do ano, que é o mês de abril. E por que isso? Deus estava dizendo para eles: olha, eu estabeleço para vocês agora um novo começo. Eu estabeleço para vocês uma nova história. Eu estabeleço para vocês um novo calendário. E quando nós falamos de novo, nós não podemos esquecer de que houve o velho. Quando nós falamos de uma nova vida, nós não podemos esquecer que houve uma velha vida. Não obstante, essa velha vida tem que ser passada. Você não pode estar lembrando, você não pode estar olhando, você não pode estar pensando nela. Teu caminho agora é para frente. E é por isso que eu disse que Páscoa é onde o último e o primeiro se encontram. O último estado de pobreza e de miséria é vencido pelo primeiro estado de vitória e de riqueza. O último estado de escravidão e de dependência do outro é vencido pelo estado de liberdade e independência para vencer e servir ao Senhor nosso Deus. Páscoa deu início a uma nova época. Quando nós cantamos esta noite, essa música dizia assim, ó: não está aqui, Ele ressuscitou. Eu lembro que nós falamos domingo passado sobre alguma coisa de um crucifixo, né? A cruz com o Cristo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. Devagar esse negócio. Sorry. Essas tecnologias. Ok, já deu lá. Segue. Ou seja, esse Cristo aí é um Cristo perdedor. Quando Cristo está na cruz, é sinônimo de que Ele não faz nada. Quando Jesus estava na cruz, o próprio um dos bandidos ao seu lado disse assim, ó: desce daí, faz alguma coisa por ti e por nós. E Cristo não podia descer porque não era o seu tempo. Quando nós cantamos, não está aqui, essa cruz está vazia. Cruz vazia é sinônimo de que Ele está conosco. Amém. A cruz com Cristo é sinônimo que Ele continua a pregar. E a Bíblia diz que nós não podemos crucificar a Cristo de novo. Nós o fazemos quando nós recordamos um Cristo preso, pregado, judiado. O meu e o teu Cristo está vivo e está aqui entre nós. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Páscoa é onde o último e o primeiro se encontram. Por que que eu digo isso? Porque a Bíblia está escrito aí nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim, ó: assim também escrito está. Primeiro, homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. O último e o primeiro se encontram. O último Adão, o último Jesus e o primeiro Adão. O último vem para tirar o primeiro. O último vem para dizer ao homem Adão de pecado: até aqui você mandou, até aqui você dominou, até aqui você foi prioridade. A partir de hoje é uma nova história. Por isso que Paulo diz: eu não vivo mais, é Cristo que vive em minha vida. Amém? A Páscoa determina o fim da escravidão e o começo de uma nova vida. No Egito a escravidão era corporal, em nossos dias ela é espiritual. No Egito eles eram obrigados a fazer tijolos. No Egito eles eram obrigados a trabalhar dia e noite sem receber nada. No Egito se perdia muitas coisas. E Cristo quis que o povo reavesse todas as coisas perdidas. E por isso Ele disse: olha, para vocês agora não existe mais. E Pedro então nos dá uma lição linda quando ele diz assim, ó: vocês não foram comprados com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fosse comprado da vossa maneira, vossa velha vida, a vossa maneira de viver, como algumas traduções, que recebeste de vossos pais por tradição, mas como que? Precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O Cristo pagou o meu preço.
passado. Por isso que é onde o último e o primeiro se encontram. A minha velha vida, que foi o último dia, que foi o último momento, se acaba ali quando o meu primeiro passo é dado para uma nova vida em Cristo. Amados, quando nós falamos de Páscoa, eu sei que na nossa sociedade a Páscoa é comemorada com chocolate e aqui entre nós, um chocolatinho é gostoso, não adianta. Principalmente se for do Brasil, é coisa gostosa mesmo. E eu sou tentado, o açúcar já está alto, e o médico diz, para de comer chocolate, mas não tem jeito, o chocolate é bom. Mas a nossa Páscoa não é chocolate, a nossa Páscoa é o novo começo. A nossa Páscoa é a nossa nova vida em Cristo. No Egito a perda era da identidade e a morte era física. Lembra que o povo do Egito não tinha nome, o escravo não tinha nome. Agora Cristo em nossos dias, a escravidão traz perda da eternidade e a morte é espiritual. Paulo escreve no capítulo 6, versículo 3 de Romanos: o salário do pecado é o quê? A morte. Hoje a escravidão é espiritual e a morte é como resultado do pecado. Mas Jesus diz, Paulo diz que a vida eterna é um dom gratuito dado por quem? Por Cristo Jesus nosso Senhor. O segundo Adão, o último Adão. É ali que o último e o primeiro se encontram para dar nova vida a uma outra pessoa, a uma nova criatura, a um novo homem, a uma nova mulher. Deixa eu pular isso aí. Foi o fim da noite? Ou foi a noite do fim para dar o início ao dia do começo? O povo dormiu, quem sabe com roupas de escravo, mas quando acordaram estavam com roupa de libertos. O povo dormiu sem identidade e levantou com uma nova identidade em Cristo. Já não era mais escravos de Faraó, eram libertos por Jesus Cristo. Já não eram mais escravos para fazer tijolo, eram livres para adorar ao Senhor. Foi a noite que trouxe o fim para dar início a um novo começo. E por isso que Paulo também fala dizendo assim: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Diga de novo, é o quê? Nova criatura. É impossível viver a velha vida quando você está em Cristo Jesus, porque em Cristo todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Páscoa é quando Deus assume o nosso último dia e nos responsabiliza para viver o primeiro. Pastor, não entendi. Deixa eu levar você a uma passagem bíblica. A mulher em adultério, naquele dia foi pega, e as pessoas trouxeram ela com uma pedra na mão, dizendo: mestre, essa mulher foi pega em seu pleno ato de adultério, e a lei manda matá-la. E você o que diz? O último dia da prostituta, o último dia de uma mulher prostituta, de uma mulher adulta, ameaçada de morte, se encontra com o primeiro dia de uma nova mulher, liberada para viver. Porém Jesus olha para ela e diz: vai e não peques mais. Hoje é o teu último dia de uma mulher rejeitada, de uma mulher pecadora, de uma mulher que na verdade ela não estaria sendo morta inocentemente. A lei mandava matar, mas Cristo disse assim: ó, o teu último se encontrou com o primeiro, e no teu primeiro eu digo: vai e não peques mais, seja uma nova criatura. Quando Jesus se encontra com ele, diz: tu queres ficação? E ele diz assim: não tem ninguém que me jogue ao tanque. E Jesus diz assim: tu quer ficação? Pega a tua cama e anda. Porque para ele foi o primeiro que andar com suas próprias pernas, podendo viver agora independentemente. Quando o último se encontra com o primeiro, é impossível continuar a vida sem ter uma diferença. Quando o último se encontra com o primeiro, é impossível seguir da mesma forma que se estava. A mudança é literal. A mudança é automática. Mas você precisa ser trazido por Cristo para viver o teu último e o teu primeiro. A Páscoa, Deus toma atitude para dar fim ao teu último dia de sofrimento. Deus toma atitude, não foi você não. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro.
para mudar o meu último dia de sofrimento. Agora eu tenho que tomar uma atitude para começar o primeiro dia de vitória. Quando ele fala para aquela mulher, diz assim, ó, vai, não peques mais, ele está dizendo, toma atitude, mulher. A partir de hoje você começa uma nova história na tua vida. Toma atitude, mulher. A partir de hoje você começa uma nova história na tua vida. Quando Deus disse para o paralítico do tanque de Betesda, foi a última vez que você carregou a tua cama até esse poço. Foi a última vez que te trouxeram até aqui porque ele era paralítico. Foi a última vez que você vive deitado nessa cama esperando esmola de alguém. Porque a partir de hoje você é responsável por dar continuidade ao teu primeiro dia de um homem são e viver independente. Esta noite eu quero dizer para você, nós estamos comemorando a Páscoa. Pode ser o teu último dia de sofrimento, de amargura, de infelicidade, de tristeza. O teu último dia de correr atrás do vazio. O teu último dia de correr atrás do vento. O teu último dia de nadar e morrer na praia. Mas Deus te faz responsabilizar pelo teu primeiro dia de assumir um compromisso e viver uma nova vida em Cristo. Deus vai te responsabilizar de você tomar essa capa, de a partir de hoje dizer como Paulo, eu trago no meu corpo, na minha vida, as marcas de Cristo, porque não vivo eu, mas Ele vive. Amém. Em mim. Para Zaqueu foi o último dia de um ladrão e rejeitado, quando esse dia se encontra com o primeiro de um novo homem salvo por Jesus. Deus assume essa responsabilidade. Sabe por quê? Imagina uma multidão e Jesus agora dizia que vai dormir na casa do pecador. Jesus teria que ter responsabilidade para isso, porque as pessoas, os inimigos de Zaqueu poderiam apedrejar Jesus. Mas Jesus assume a responsabilidade nossa para dar a nós uma nova identidade. Eu assumo o teu último dia, mas eu quero que você assuma o primeiro. E Zaqueu abraçou o primeiro dia e disse, Deus, se eu roubei de alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Eu pego a metade dos meus bens, eu dou para os pobres, porque a partir de hoje não me importa mais o dinheiro. Eu me encontrei com aquele que mudou a minha história. Amém. Glória a Deus. Deus te responsabilizando pelo teu último dia e responsabilizando você para viver o teu primeiro dia. Para a viúva de Naim foi o último dia, quando se encontra com o primeiro. Último dia de solidão, desespero, levando o filho único à sepultura, com lágrimas, com uma multidão que chorava ao lado dela, quando o primeiro se encontra com o último. E diz assim, não chores. E a mulher do creio que olha para Jesus e diz, como é que não choro se eu estou levando meu único filho? Meu marido já morreu, só me restava esse. Jesus diz assim, eu vou assumir esse negócio. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele caixão e o menino levantou. E Jesus entregou aquela mulher e disse, é o primeiro dia de uma mãe que abraça um filho ressuscitado. O Senhor quer tomar responsabilidade do teu último. Talvez você tenha dito assim, pastor, o meu último, olha, eu acho até que nunca vai chegar no último, porque eu estou vivendo um poço sem fundo. Já fiz tanto, já enrolei tanto, já andei tanto, já caminhei tanto, já. Jesus assume tudo isso a partir de hoje. Toda a tua dívida passada. Paulo inclusive usa uma linguagem bonita dizendo que Jesus pegou a nossa promissória que era contrária e cravou na cruz e disse assim, eu me responsabilizo pelo todo o passado desse homem, porque será o último dele, mas ele vai viver o seu primeiro. Amém. Encontramos pelo menos 3 Páscoas na Bíblia, 2 apontavam para a terceira e eu termino com a terceira esta noite. Primeira foi no Egito. Foi o último dia da escravidão e o primeiro dia da liberdade, quando Deus fala para Moisés dizendo, eu desci para fazer com que Israel saia do Egito. Nossa segunda Páscoa, e aí está, né, o exemplo aí das pinturas na porta. Segunda Páscoa, nós encontramos ela com os discípulos, quando Jesus determinou o último dia da lei e o primeiro dia da graça, dizendo para ele, esse é o novo testamento, o novo pacto do meu sangue. Primeira Páscoa foi aonde? Hello? A primeira Páscoa foi aonde? No Egito. Na saída do Egito. Está todo mundo aqui, não? A primeira Páscoa foi aonde? No Egito. A segunda foi aonde? Flávio, fala, que o povo está vendo. Você tem que falar. A segunda foi com os discípulos, quando Jesus disse, olha, é o último dia da lei e o primeiro dia da graça. Esse é o novo começo do meu sangue. E esses 2 apontavam para o terceiro, e é isso que nós comemoramos hoje.
Está a Páscoa com Cristo. Terceiro, aonde que foi? Aqui, ó, vendo aí? Terceiro foi aqui, aonde o último dia do domínio do pecado encontrou, e Jesus disse: é o primeiro dia de vitória pelo sangue de Jesus. Quando lá na cruz ele gritou: Pai, está consumado. Hoje nós vivemos essa terceira Páscoa, da qual as duas apontavam como figura. Cristo não está na cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele foi até o inferno, tirou a chave da mão de Satanás e disse: você não terá domínio sobre o meu povo mais, porque o meu sangue a partir de hoje apaga, perdoa todos os seus pecados. O último se encontra com o primeiro para dar a mim e a você uma nova vida. Fique de pé nesta noite e nós já queremos fazer uma oração, porque o grupo já está se aproximando e nós queremos ouvir essa última peça para concluir a mensagem que Deus tem para o nosso coração esta noite. Quando o grupo sai para preparar-se, eu gostaria de trazer a você uma retrospectiva rápida do que pregamos esta noite. Páscoa é onde o último e o primeiro se encontram. Eu quero dizer para você que você é responsável só pelo primeiro. O último, Deus se responsabiliza. O teu último dia de tristeza, de solidão, o último dia de uma mulher adúltera, o último dia de um ladrão, Zaqueu, o último dia de uma mulher viúva. Poderíamos citar ainda outras passagens bíblicas, como o último dia de uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Poderíamos falar do último dia de um cego, filho de Timeu, que é chamado de Bartimeu, um homem que vivia na sua cegueira tantos anos. Jesus chegou e disse: deixa esse último comigo, e entregou a ele o primeiro. E esta noite eu quero desafiar a você. Você está disposto a entregar o teu último para o Senhor e abraçar o seu primeiro? Eu queria orar por alguém. Se você deseja uma oração, quiser vir aqui à frente, você tem coragem para assumir isso, querer ser melhor, querer começar essa nova história. Deus traça para você esta noite uma nova história na tua vida. Mas esse desafio é seu, porque o de Deus é pegar o passado e apagar. Aqui na América, para você ter isso na sua vida normal, você tem que declarar falência. Você fica 5 anos com seu nome sujo e vai para lá e vai para cá, a pressão de todo mundo para cobrar a tua dívida. Mas com Cristo não. O último, ele assume tudo. Mas pastor, eu estou devendo tanto, eu já fiz tanta coisa errada nesse mundo. Jesus assume tudo, com única condições de que você abrace o seu primeiro dia para viver uma nova história. Alguém que deseja chegar até o altar para nós orarmos? O grupo já está se aproximando. Eu queria que você aproveitasse esse tempo. Deus quer marcar a tua nova história esta noite. Deus quer assumir o teu último. Quem não gosta de uma nova conta? É só isso. Assumir o primeiro é abraçar essa nova conta. É como se chegasse num banco ali, Alfa América, e o gerente dissesse: olha, a tua conta tem 300 milhões negativos. E o gerente chegasse e disse: olha, eu vou eliminar os 300 milhões e você vai começar com saldo zero. Só que a partir de hoje começa a depositar certinho. Quem não faria isso? Ser perdoado tanto? Cristo fez assim por nós. Quando nos abraçou no Calvário, Ele disse: não importa o que você fez até aqui, eu te perdoo de tudo. Porém, começa uma nova história. Ele disse à prostituta: vai e não peques mais. Ele disse ao paralítico do tanque de Betesda: vai e não peques mais para que te suceda coisas piores. Ele disse a Zaqueu: Zaqueu, olha, dá um jeito da tua história, meu filho, para de roubar. Ele disse à mulher do fluxo de sangue: você me tocou, você vai ser curada desse teu mal. E eu creio nisso, eu vivo isso, essa é a minha vida. Proclamar que Cristo está disposto a assumir o nosso último dia, para que nós abraçamos um primeiro renovado. Amém. Uma nova criatura. Amém. Uma nova história. Sem mais o câncer do pecado, sem mais a praga da lepra maligna, sem mais a acusação do adversário. E Paulo inclusive escreve no capítulo 8, versículo 31 de Romanos, ele diz assim: quem nos condenará? Se foi Cristo que morreu e deu fim ao meu último, para que eu vivesse o primeiro.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra esta noite. Tu é tão lindo, Senhor, que não importa o tamanho do nosso último dia, não importa quantos dias tem levado a esse último, se 10 anos, se 100 anos, mas o Senhor está disposto, e a Tua palavra diz que Tu assume o último dia, Tu assumiste a responsabilidade de Zaqueu, Jesus, correndo o risco de ser apedrejado com ele, mas Tu assume risco para mudar a nossa história. Pai, Tu assumiste, Deus, aquele dia de ser apedrejado com aquela mulher prostituta, mas Tu assumiu o risco para dar a ela uma nova história de vida. Eu sei que os Teus filhos vieram aqui à frente esta noite porque entendem que precisam começar, recomeçar, e nós cantamos: eu quero voltar ao primeiro amor. E é o meu pedido esta noite, Espírito Santo, que Tu comeces a trabalhar nesse coração, no coração deste homem, desta mulher, desta família, deste casal, e os faça entender que nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos primeiros dias, e o Senhor dá um jeito no nosso último, apagando de nós toda a miséria, toda a acusação, todo o passado, Senhor. Em nome de Jesus, esta noite eu declaro todo o passado perdoado, limpo, esquecido, para uma nova história de ressuscitado com Cristo, vivendo, pensando, buscando as coisas de cima, como Paulo, não vivendo eu, mas vivendo Tu na minha vida para todos sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Retorne para os seus lugares, por favor, meus amados. São 8 horas, nós temos essa peça, depois vamos para o momento de confraternização, nosso lanche. E eu sempre digo que esse lanche não é depois do culto, esse lanche é parte do culto. Nosso culto tem 3 partes: primeiro, louvor; segundo, adoração; e terceiro,